Saudações, queridos amigos! Hoje, vamos fazer uma viagem mágica pelo vasto e belo universo do nosso Sistema Solar. Este é o nosso lar no espaço, um sistema único e incrível que formou bilhões de anos atrás e continua a nos surpreender e nos surpreender. Aprenderemos como o Sistema Solar funciona, onde está no universo, e por que estudá-lo é tão importante. Vamos começar a história do Sistema Solar. Nosso Sol está no centro de um grande e bonito mecanismo gravitacional. É composto por 8 planetas e mais de 200 satélites que contornam. Existem também muitos asteroides, cometas e objetos de poeira interplanetária conectados pela gravidade e formam uma estrutura complexa e bonita. O tamanho do Sistema Solar é realmente impressionante. Se você pensar na nuvem de Oort, seu diâmetro pode atingir cerca de 2 anos-luz. É como 19 trilhões de quilômetros. Imagine se o Sol fosse do tamanho de uma bola de futebol, a Terra estava a 30 metros de distância e o tamanho de uma cabeça de massa. 45 milhões de anos atrás, uma enorme nuvem de gás e poeira começou a encolher sob a influência da gravidade. Um núcleo denso formado no centro, um protótipo do Sol, que logo começou a brilhar graças às reações termonucleares. A matéria restante formou um disco rotativo do qual surgiram planetas, satélites e outros corpos gradualmente. Esse processo é essencial para entender como os sistemas estelares se formam em toda a galáxia. Para estudar os processos que ocorrem em outros sistemas estelares, olhamos para o nosso próprio Sistema Solar, localizado na Milky Way Galaxy, um local com entre 100 e 400 bilhões de estrelas. Estamos localizados no braço em espiral de Órion, cerca de 27. Estamos 000 anos-luz de distância do centro, que é uma região bastante tranquila. Provavelmente desempenhou um papel importante na criação das condições para o surgimento de estruturas de vida nas galáxias espirais. São regiões brilhantes e complicadas contendo formações estelares, gás e poeira. No quadro, os grandes braços de Perseu e Centauri oferecem essa posição. Isso nos dá segurança relativa porque estamos longe do núcleo galáctico, onde a atividade é muito maior. O Sistema Solar se move ao redor do centro galáctico a uma velocidade de cerca de 828 mil km/h. É preciso uma revolução completa de 225 a 250 milhões de anos para percorrer a galáxia. É assim que chamamos de ano galáctico. A última vez que estávamos nesta área da galáxia foi quando os dinossauros estavam por perto. Se você pudesse olhar para a Via Láctea de fora dela, o Sistema Solar seria um pequeno ponto entre bilhões de estrelas. Mas foi nesse pequeno ponto que nasceu a vida, algo que temos em comum. Ainda não encontramos nada parecido em qualquer outro lugar do universo. Vamos pensar em como vemos nosso lugar no espaço de uma nova maneira. Há muito tempo, as pessoas pensavam que a Terra era o centro do universo. Essa ideia, chamada modelo geocêntrico, foi proposto por um cara chamado Ptolomeu. Foi realmente popular na astronomia por cerca de 1500 anos. De acordo com esse modelo, todas as estrelas e planetas, incluindo o Sol, giram ao redor da Terra. Um momento importante na história aconteceu no campo da astronomia. Nicolaus Copérnicos, um astrônomo polonês, teve uma ideia fascinante. Ele pensou que a Terra poderia não ser o centro do universo, afinal. Em vez disso, ele acreditava que era apenas um dos planetas que orbiam o Sol. Essa descoberta levou a uma nova maneira de pensar chamada modelo heliocêntrico. É interessante como essa ideia foi recebida. Algumas pessoas eram resistentes a isso, porque foram contra as crenças de longa data sobre o lugar do homem incrível no espaço. Sir Patrick lançou as bases para uma revolução na astronomia. O próximo estágio-chave foi no início do século XV. Usando um telescópio melhorado, o brilhante Galileu foi o primeiro a observar a Lua, ver suas crateras e montanhas e descobrir que a Lua não era uma esfera perfeita. Ele também notou as fases de Vênus, que eram fortes evidências no campo. Usando o modelo heliocêntrico, essas descobertas incríveis confirmaram a hipótese copernicana, o que foi realmente emocionante. Eles também nos fizeram repensar os fundamentos da astronomia. E até o final do século, o brilhante Isaac Newton concluiu esse processo com a ajuda de suas leis da gravidade. Ele explicou por que nossos planetas se movem em órbitas ao redor do Sol, o que é bem legal. Newton nos mostrou que a gravidade é a força que impede que todos os corpos celestes se movam. Desde o final do século XX, vivemos na era da prática exploração espacial. De volta aí. Em 1969, o programa Apollo enviou com sucesso um homem para a Lua.
E com o desenvolvimento de naves espaciais e telescópios, as pessoas começaram a explorar ativamente não apenas os planetas mais próximos, mas também os mais próximos. O telescópio espacial Hubble, lançado em 1990, abriu novos horizontes, fornecendo aos astrônomos dados incrivelmente precisos sobre estrelas, galáxias e outros objetos espaciais. Então, o caminho do modelo geocêntrico, você já pensou em como as ideias científicas modernas sobre o espaço levaram a algumas das descobertas e ideias revolucionárias mais importantes sobre o universo? Vamos começar dando uma olhada nos estágios principais do desenvolvimento da astronomia e de nossas ideias sobre o espaço. Os planetas mais próximos do Sol, conhecidos como planetas internos, são Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Eles formam um grupo único de corpos com superfícies rochosas muito diferentes dos gigantes da parte externa. Agora, vamos dar uma olhada no pequeno mas muito interessante planeta Mercúrio. Mercúrio é o planeta mais próximo do nosso Sol, e tudo o que acontece nele está relacionado à sua proximidade com a nossa estrela. Está localizado a uma distância de aproximadamente 0,39 unidades astronômicas, AU, que é um pouco menos da metade da distância da Terra ao Sol. Se uma unidade astronômica estiver a aproximadamente 150 milhões de quilômetros, o Mercúrio está localizado a apenas 58 milhões de quilômetros do Sol, em média. É o primeiro planeta no Hall of Planets do nosso Sistema Solar. Ei, você sabia que Mercúrio é como um pouco de irmão para os outros planetas? É cerca de 2,5 vezes menor que a Terra, com um diâmetro de cerca de 4.800 quilômetros. Mas, apesar de seu tamanho pequeno, é realmente mais denso do que muitos outros planetas por causa de seu grande núcleo de ferro. São necessários 88 dias terrestres para contornar o Sol, que é o mais curto de todos os planetas. Mas, seu dia ou uma revolução em torno de seu próprio eixo dura 59 dias da Terra. É importante entender como a rotação e a órbita interagem entre si. Você já se perguntou como os dias de Mercúrio duraram 2 vezes mais que a Terra? É tudo graças a algo chamado ressonância rotacional orbital. O planeta gira 2 vezes a cada 3 revoluções ao redor do Sol. Essa ressonância é causada por forças de maré, que gradualmente diminuem a rotação do planeta. Isso também leva a enormes diferenças de temperatura entre os times diurnos e noturnos. O lado do dia é aquecido a 430 graus Celsius, que é quente o suficiente para derreter o chumbo. Enquanto isso, o lado da noite, que não recebe nenhum calor solar, é resfriado a menos 10 graus. A diferença de temperatura é uma das mais extremas do Sistema Solar, o que é realmente algo. O Mercúrio é feito principalmente de metal, e seu núcleo representa 75% de sua massa total. Esse núcleo é feito principalmente de ferro e provavelmente parcialmente líquido. É responsável por criar um campo magnético fraco, cuja força é cerca de 100 vezes menor que a do. Mesmo um campo magnético fraco é importante para manter nosso planeta seguro. O campo magnético da Terra cria uma magnetosfera que interage com o vento solar. A concha ou crosta externa do planeta é muito fina, cerca de 20 quilômetros de espessura. A superfície do Mercúrio é coberta com crateras. Estes foram formados devido ao intenso bombardeio de asteroides e meteoritos nos primeiros anos do Sistema Solar. Você já ouviu falar da cratera Caloris? É uma das crateras mais impressionantes do mundo. É mais de 1 quilômetro de largura, o que é enorme. O impacto que o criou causou uma mudança caótica no alívio do lado oposto do planeta. É por isso que o estudo de Mercúrio começou com a missão Mariner 10 na década de 1970. Esta espaçonave enviou de volta as primeiras imagens em close da superfície, revelando a presença de um campo magnético. Mas foi a missão do mensageiro que realmente abriu nossos olhos para as maravilhas de Mercúrio. Nos anos 2000, essa nave espacial intrépida entrou na órbita do planeta, coletando dados vitais sobre a composição da superfície, o campo magnético e revelando uma riqueza de características geológicas. Acontece que Mercúrio é como uma janela no passado do nosso Sistema Solar. A superfície do nosso Sistema Solar praticamente permaneceu a mesma por bilhões de anos, o que é realmente incrível quando você pensa sobre isso. A maneira como os planetas e luas se movem ao redor um do outro dá aos cientistas pistas importantes sobre como nosso Sistema Solar se formou, como as estrelas influenciam os planetas mais próximos de nós e como os núcleos dos planetas esfriam com o tempo. Agora, todos estamos aguardando ansiosamente a próxima descoberta emocionante, o misterioso planeta Vênus, com seu condado duro. E tions que lhe renderam seu apelido, o planeta infernal. Este é o segundo planeta do Sol, e é como um irmão mais velho para a Terra.
Eles são quase do mesmo tamanho e massa, o que é incrível. As pessoas costumam chamar Vênus de irmã da Terra, porque são muito semelhantes. Mas há uma grande diferença. Vênus é um inferno cósmico verdadeiro. É tão quente que pode derreter você, e o ar é tão grosso que você pode espremer uma pessoa como um balão de água. Se algo der errado aqui, é como um sinal do que pode acontecer com a Terra. Vênus é um primo próximo para a Terra a apenas 0,0005 diâmetros da Terra. Ele tem uma massa de 82% do nosso planeta, e sua gravidade e densidade também são semelhantes. Se você pudesse viver em Vênus, seria como viver na Terra. A distância do Sol até Vênus é de 72 unidades astronômicas, que custam cerca de 108 milhões de quilômetros. Embora isso esteja mais próximo que a distância da Terra, não está perto o suficiente para explicar por que Vênus tem temperaturas tão altas. A razão das condições únicas de Vênus é sua atmosfera. A atmosfera de Vênus é uma das mais extremas do Sistema Solar. É composto por 96% de dióxido de carbono, um pouco de nitrogênio e traços de compostos de enxofre. As camadas superiores da atmosfera de Vênus são cobertas com nuvens espessas de ácido sulfúrico, que não deixam a luz solar. Por causa disso, Vênus parece tão brilhante no céu noturno. Suas nuvens refletem até 70% da luz. A superfície do planeta é coberta com essas nuvens. A pressão no ar em Vênus é 92 vezes maior que na Terra. É como mergulhar a uma profundidade de 1 quilômetro sob água. Se tentássemos construir uma base lá, ela seria esmagada instantaneamente. A superfície de Vênus é a mais quente entre todos os planetas do Sistema Solar. As temperaturas atingem 470 graus Celsius. Isso é mais quente. Vênus está mais longe do Sol, mas a principal razão para essas temperaturas é o efeito de estufa fugitivo. Isso mudou completamente a atmosfera e o clima do planeta em algum momento do passado. Havia condições mais próximas da Terra, o que é realmente emocionante. Talvez houvesse até água líquida na superfície. No entanto, a proximidade com o Sol causou problemas. Devido ao alto nível de radiação solar, a temperatura começou a subir. A água evaporou e o vapor aumentou o efeito da retenção de calor. Junto com isso, o dióxido de carbono liberado devido à atividade vulcânica ativa acumulada na atmosfera, aumentando sua densidade e agravando o efeito da estufa. Essas características da atmosfera de Vênus prejudicam a dinâmica da Única. Quase 100% da energia térmica de entrada reflete cerca de 70% da luz solar. Mas você sabe o que? Apenas 30% do calor realmente chega à superfície. O restante é absorvido pela superfície e não pode voltar ao espaço devido à espessa camada de dióxido de carbono. Isso faz de Vênus uma armadilha de calor real. A temperatura é bastante constante na maior parte da superfície, com poucas mudanças entre dia e noite. Isso ocorre porque a atmosfera é tão espessa que se espalha pelo calor uniformemente por todo o planeta. À noite, quando o Sol não brilha na superfície, ele permanece muito frio. É quase a mesma temperatura que o lugar mais escuro da Terra. Um mundo maravilhoso está escondido sob Viena. Eles estudaram a superfície do planeta usando radar, porque as maneiras usuais de vê-lo através do céu não mostram nada por causa das nuvens. Vênus é um planeta de vulcões. Sua superfície é quase completamente coberta com planícies de lava que foram formadas durante as erupções no passado. Os pontos mais altos do Planet Jav Mountains Max têm cerca de 11 quilômetros de altura, o que é mais do que a altura do Monte Everest. Mas a maior parte da superfície de Vênus é plana e possui todas essas formações geológicas estranhas, como essas enormes estruturas arredondadas formadas pela atividade magmática. Essas formações são vestígios de poderosos processos tectônicos que ocorreram bilhões de anos atrás, apesar da presença de vulcões. Lava Vênus é um lugar especial. Ele não tem os mesmos sinais de movimento da placa tectônica que a Terra, mas isso ocorre porque sua crosta se dobra e quebra sob a pressão do magma. Isso cria a forma única do terreno a uma altitude de cerca de 60 quilômetros acima da superfície do planeta. E os ventos são incríveis. Eles sopram a velocidades de até 360 quilômetros por hora. Esse fenômeno é chamado de ventos super rápidos do planeta. Eles são muito mais rápidos que sua própria superfície. Vênus é um planeta um pouco diferente, e leva 243 dias terrestres para fazer uma revolução em torno de seu eixo. Isso faz com que seus dias pareçam o mais longo de todos os planetas. Mas, curiosamente, um ano em Vênus dura apenas 225 dias.
Então, um dia em Vênus é realmente mais longo que o ano. Vênus é um dos primeiros planetas que estudamos usando a espaçonave. As missões soviéticas de Vênus foram as primeiras a enviar sondas para a superfície. As sondas enviadas por Vênus-7 transmitiram dados da superfície, mas só funcionaram por 30 minutos antes que o incrível calor e pressão chegassem até eles. A missão Venus Express da Agência Espacial Europeia estuda a atmosfera e a dinâmica do planeta, incluindo a composição química de suas nuvens. E hoje, estamos empolgados em anunciar novas missões como o Da Vinci Iris NASA, que explorará a topografia de Vênus e sua estrutura interna. Então, Vênus poderia ter sido habitável no passado? O próximo na fila para descobrir é o nosso planeta doméstico, Terra. Vamos descobrir o que o torna único e por que ele continua sendo o único lar conhecido pela vida. A principal coisa que diferencia a Terra de outros planetas é a água em forma líquida. Cerca de 70% da superfície do nosso planeta é coberta por oceanos, mares e rios. A água é a base da vida e possui propriedades únicas. Como você sabe com que alta capacidade de calor e a capacidade de dissolver substâncias o tornam ideal para manter os processos biológicos? Bem, você já se perguntou por que a água líquida na Terra? E por que não em Vênus ou Marte? O segredo está em nossa localização. A Terra está localizada, onde permite que você exista em um estado líquido na água. Se estivéssemos um pouco mais próximos do Sol, poderíamos repetir o destino de Vênus. E se estivéssemos mais longe, nos tornaríamos um deserto frio como Marte. Nossa magnetosfera também é realmente importante. É um campo magnético que protege nosso planeta do vento solar e da radiação cósmica. A magnetosfera é criada pelo movimento de... Você sabia que o núcleo de ferro líquido dentro da Terra atua como um escudo invisível? Sem ele, o vento solar poderia destruir a atmosfera do nosso planeta, assim como com Marte. Então, vamos reservar um momento para entender o que é o vento solar. É um fluxo de partículas carregadas que são constantemente emitidas. Essas partículas saem de sua concha externa quente, chamada corona, e se movem em velocidades de até 800 km por segundo, espalhando-se por todo o sistema solar. O vento solar interage com os planetas, causando vários fenômenos. Por exemplo, na Terra, cria as luzes do norte e também interage com a magnetosfera, protegendo-nos de seus efeitos destrutivos. Não é incrível o quão dinâmico é o nosso planeta? A superfície da Terra está sempre mudando. A crosta terrestre é dividida em várias placas tectônicas grandes e pequenas que flutuam na camada líquida do manto da Terra. Essas placas se movem, colidem, divergem e se aquecem. Depressões e terremotos do oceano também são causados por tectônica de placas. Fico feliz em falar sobre as substâncias do nosso planeta que ajudam a manter nossa atmosfera aquecida. Por exemplo, o dióxido de carbono liberado por nossos amados vulcões ajuda a manter o efeito estufa, o que é necessário para a preservação do calor. Além de seu poder destrutivo, os vulcões também são fornecedores de novos materiais para o desenvolvimento da crosta terrestre, que apoia a vida como a conhecemos. Vamos dar uma olhada no termo estabilidade da Terra nos registros do processo. Na superfície da Terra, eles liberam gases como dióxido de carbono e vapor de água. Esses gases afetam o clima e enriquecem o solo e a atmosfera da Terra. Você sabe, essa é outra das características incríveis da Terra. A composição aqui é perfeita para apoiar a vida. Os componentes são nitrogênio, cerca de 78%, oxigênio, cerca de 21%, e apenas um toque de dióxido de carbono, argônio e outros gases. Esse equilíbrio não é apenas uma ocorrência aleatória, é o resultado de bilhões de anos de processos biológicos e geológicos. O oxigênio apareceu pela primeira vez na atmosfera por causa dos micróbios antigos que começaram a produzi-lo. É como a catástrofe de oxigênio que aconteceu há cerca de 2 bilhões de anos, o que mudou totalmente a composição química da Terra. A composição do nosso planeta é adequada para a vida complexa. O dióxido de carbono é uma pequena parte da nossa atmosfera, mas é realmente importante. Ajuda a manter nosso planeta quente prendendo calor, chamado efeito de estufa. Isso ajuda a impedir que a Terra congele. É um equilíbrio delicado, e não é fácil para a vida se adaptar a ele. Mas também é sensível a grandes mudanças na atmosfera. Se a quantidade de dióxido de carbono em o ar muda demais, pode causar terríveis desastres climáticos, como os que vemos em Vênus. Quando falamos sobre o nosso planeta, precisamos lembrar disso. Eu simplesmente não posso deixar de mencionar a Lua, seu companheiro leal. A Lua é muito mais do que um rosto bonito no céu noturno.
Ele desempenha um papel super importante em manter nosso planeta estável e ajudar a vida a prosperar. A Lua tem cerca de 3.470 quilômetros de largura, o que a torna maior. Eis como a Lua ajuda, mantém a inclinação do eixo da Terra estável, então nossas estações e clima permanecem agradáveis e equilibrados. Sem a Lua, o eixo da Terra pode ficar um pouco confuso, brincando com o nosso clima. A Lua é uma coisa incrível, não é? É a razão pela qual temos marés. Os movimentos suaves e repetitivos da água em nossos oceanos, mares e rios são realmente algo. Eles têm um grande impacto na saúde dos ecossistemas costeiros e desempenham um papel crucial no desenvolvimento de recursos naturais. Você sabia que os cientistas acham que as marés poderiam ter ajudado a vida na Terra a tomar forma? Eles também serviram como uma barreira protetora para o nosso planeta, protegendo dos impactos de asteroides e meteoritos nos primeiros dias do nosso sistema solar. Ei, eu tenho informações muito legais para você sobre o nosso planeta. Se não tivesse essa coisa chamada sistemas, a superfície pode ser muito mais disputada. É selvagem como entendemos o quão único é, e também é legal como podemos ver o quão frágil é nossa casa. Então, o próximo planeta que vamos verificar é Marte. É como nosso vizinho, e pode nos contar sobre o passado da Terra e seu futuro. Desde os tempos antigos, Marte chamou a atenção da humanidade. É essa cor avermelhada que a destaca. O céu noturno com suas belas nebulas tem sido uma fonte de admiração e inspiração, inspirando mitos e associações com a guerra e a destruição. Mas hoje em dia, Marte não simboliza guerra, simboliza esperança. Tornou-se para nós uma janela para o passado do Sistema Solar e talvez no futuro da humanidade. Vamos descobrir por que Marte é tão interessante. Marte é o quarto planeta do Sol, localizado a uma distância média de 228 milhões de quilômetros, o que é equivalente a cerca de primeira distância entre Marte e o Sol é realmente algo. É cerca de 52 vezes mais do que a distância entre a Terra e o Sol. Por causa disso, Marte não recebe tanto calor e luz solar quanto a Terra, considerando seu tamanho. Marte tem cerca da metade do tamanho da Terra e sua superfície é comparável em tamanho à área da Terra. Marte é apenas 11% tão massivo quanto a Terra, e sua gravidade superficial é de cerca de 38% da Terra. Então, se você pesa 70 kg na Terra, pesaria cerca de 26 kg em Marte. Marte é um deserto congelado, e a temperatura média é de menos 63 graus frio. Pode variar de menos 125 graus nos polos no inverno a 20 graus no Equador no verão, devido à atmosfera fina do planeta que não chega tanto quanto a Terra. A atmosfera de Marte é tão quente e acolhedora que sua pressão é apenas zero. A sexta camada da atmosfera da Terra é como o céu a uma altitude de 30 km, 18,7,7. Isso é 3 vezes maior que a altitude dos aviões comerciais. É composto por 96% de dióxido de carbono, com um pouco de nitrogênio, argônio e um pouco de oxigênio e água. Uma das coisas mais incríveis sobre Marte é que essas tempestades cobrem todo o planeta. Eles enviam poeira para o ar, que bloqueia a luz do Sol e torna Marte ainda mais frio. A maior tempestade em 2018 durou meses e fez com que o Marte fosse desligado. A rover Opportunity nos mostrou algumas coisas verdadeiramente incríveis sobre a superfície de Marte. Há vastas e lindas terrenos de ferro oxidado, vulcões enormes, leitos de rios secos antigos e calotas de gelo nos postes. Esses recursos contam a história de um planeta que antes poderia ter sido completamente diferente. Imagine o Monte Olympus, o vulcão mais alto do Sistema Solar. É um impressionante 22 quilômetros de altura, que é 3 vezes a altura do Monte Everest. Sua base é tão grande que você não seria capaz de ver o topo, as facas de pé ou olhar para os vales Mariner, uma enorme rede de desfiladeiros de 4 metros de comprimento. 000 Grand Canyon é um desfiladeiro bastante profundo, mas este é ainda mais profundo. É até 7 quilômetros de profundidade, que é 10 vezes mais e 4 vezes mais profundo que o Grand Canyon. Os cientistas pensam que essas estruturas poderiam ter sido formadas por processos tectônicos e possivelmente fluxos de água que fluíam uma vez por Marte. Então, parece que a água é a chave para o mistério de Marte. Hoje, não há água líquida nele. Essa superfície, mas vemos traços de todos os lugares. Nos últimos bilhões de anos, Marte estava mais quente e sua atmosfera era mais densa. Rivers fluíram aqui, os lagos foram formados e talvez houvesse um oceano cobrindo uma parte significativa do planeta. É incrível pensar que há água em Marte hoje, mesmo que seja apenas na forma de gelo nas tampas polares ou sob a superfície.
Há uma ideia muito legal de que pode haver lagos subterrâneos de água líquida escondida sob a camada de solo congelado, especialmente na área do Polo Sul. Essas descobertas são realmente emocionantes porque nos dão esperança de que haja vida lá. Marte é o principal alvo para a exploração espacial no momento, com rovers como Curiosity e Hansi continuando a explorar a superfície e coletar dados sobre clima, composição do solo e traços da vida antiga. A Curiosity, que trabalha desde 2012, confirmou que Marte era habitável, e a Perseverança, que chegou em 2020, está estudando a cratera de Jezero. Este é o local de um antigo lago e delta do rio, onde a vida microbiana pode florescer. Mas está a nossa ambição, Ingmar e sua companhia, Space Dream. Eles sonham em enviar pessoas para Marte nos anos ricos do século XX para começar a criar os primeiros assentamentos. A próxima parada será Júpiter, o rei dos planetas, que nos mostrará um mundo cósmico completamente diferente. O sistema solar é tão incrível. Estamos indo para a próxima zona, onde os gigantes governam. Entre Marte e Júpiter, há uma vasta área cheia de milhões de objetos de pedra e metal chamados cinturões de asteroides. Os cientistas pensam que a gravidade de Júpiter impediu que esses objetos se unissem para formar um planeta completo. Júpiter é realmente o planeta mais maciço e misterioso em nosso sistema solar. É tão grande que pode se encaixar em mais de 1 milhão de pessoas dentro dele. Nosso planeta é como uma flor bonita e delicada na vastidão do espaço. Sua influência chega muito além de sua órbita, como uma brisa suave que acaricia o cosmos. O pico de gás ao redor do nosso planeta é como um anjo da guarda, observando-nos e guiando o movimento dos satélites. É como um escudo cósmico, um abraço amoroso que nos protege de possíveis ameaças, como asteroides e cometas. Júpiter, nosso grande e amigável vizinho, é um mundo de tempestades, furacões e magnetismo. É um lugar de maravilha eterna, com sua mancha vermelha, um lembrete da eterna beleza e força do nosso universo. Júpiter é realmente uma visão de se ver. Suas auroras incríveis e 4 maiores luas, cada uma das quais podem ser um planeta separado em si, são apenas inspiradoras. Sua massa é superior a 318 Terra, mas se continuasse a ganhar matéria, não se tornaria maior. Em um certo ponto, sob influência do Sol, ele flutuava e se transformava em uma bola mais densa. Sua gravidade é 2,5 vezes mais forte que a da Terra, então se uma pessoa de alguma forma aparecesse milagrosamente na superfície de Júpiter, seria uma aventura. Ele pesaria 2,5 vezes a mais. Você sabe, é verdade. Não funcionará para chegar à superfície. Não há como. Júpiter consiste principalmente em hidrogênio e hélio, que é muito parecido com o sonho das mesmas nuvens externas. Então, primeiro, precisaremos começar uma jornada por camadas de gases muito mais densos. A atmosfera é preenchida com redemoinhos de amônia e metano, e os furacões se estendem até agora que o hidrogênio se torna líquido e depois metálico. Isso se transforma em uma substância que, na Terra, só pode ser obtida em laboratórios a pressões monstruosas. É como um oceano de dezenas de hidrogênio metálico de milhares de quilômetros de profundidade, que se comporta como o metal é um maravilhoso condutor de eletricidade. Não é incrível que seja aqui onde nasce o campo magnético incrivelmente poderoso de Júpiter? Este campo se estende por milhões de quilômetros ao redor do planeta. É tão profundo que pode ter um pequeno núcleo de pedra do tamanho de 10 terras. Os cientistas ainda estão debatendo se tem um núcleo, no entanto. É bem possível que a pressão da superfície tenha afetado. Já está parcialmente dissolvido em hidrogênio líquido, o que é incrível. E, é claro, Júpiter não seria o mesmo sem sua atmosfera vibrante, coberta com essas listras características. Essas zonas claras e escuras são resultado de ventos poderosos se moverem em direções opostas a velocidades de até 600 km por hora. É como se toda a atmosfera do planeta fosse um oceano fervente de gás. Eles são tão brilhantes e bonitos, milhares de vezes mais brilhantes do que na Terra. A pressão no Line inferior. RS muda o gás para um líquido, o que é incrível. E, claro, não podemos falar sobre isso sem mencionar a Grande Mancha Vermelha. Esse furacão gigante é um verdadeiro veterano entre tempestades. Está furioso há pelo menos 350 anos. O diâmetro do furacão tem cerca de 16 quilômetros de largura hoje. É incrível que essa tempestade tenha 000 quilômetros de largura. Isso é várias vezes maior do que qualquer coisa que já vimos antes, e está diminuindo lentamente. Os cientistas ainda estão aprendendo sobre isso, e não sabem se isso desaparecerá completamente. Mas uma coisa é certa,
essa tempestade é um dos fenômenos mais espetaculares do sistema solar. O campo magnético de Júpiter é tão forte. É o mais forte de todos os planetas do mundo. Júpiter é tão grande e poderoso que sua atração gravitacional é mais forte que a da Terra. Possui uma magnetosfera protetora que é tão grande que, se pudéssemos vê-la, ocuparia mais espaço no céu do que a Lua. Mas, de certa forma, isso também é perigoso. Existem fluxos de partículas carregadas e radiação em torno de Júpiter que podem nos prejudicar. Por esse motivo, mesmo a espaçonave mais protegida deve ter cuidado. Por exemplo, a missão Juno deve ter muito cuidado e se mover para evitar as partes mais perigosas. Júpiter é um planeta verdadeiramente incrível. Não é apenas o gigante de gás com suas muitas luas, tem mais de 8 deles. Os mais conhecidos são as 4 luas da Galileia, Ió, Europa, Ganimedes e Calisto. Cada uma dessas luas é como um universo em miniatura, com sua própria história, características e geologia. Ió e Europa são vulcânicos, tornando-os alguns dos objetos mais ativos geologicamente ativos no sistema solar. Você pode ver os vulcões na superfície de Ió, que é coberto com cinza, dando-lhe uma aparência brilhante. O belo tom amarelo da estrutura interna da Europa é resultado da atração gravitacional entre Júpiter e o resto das luas. Este mundo gelado é realmente único. Sua superfície é coberta com uma crosta grossa de gelo, mas abaixo disso está um oceano de água líquida. Imagine como é vasto, é maior do que todos os oceanos da Terra combinados. E não se esqueça de dar uma olhada nas rachaduras na superfície, causadas pelas forças das marés de Júpiter. Você já se perguntou se há vida no sistema solar que não seja na Terra? Bem, é possível. Júpiter e Géiseres jogam jatos de água no espaço. Europa é um dos principais candidatos, mas também existem outras opções interessantes. Nimé é o rei dos satélites. É maior que o planeta Mercúrio e tem seu próprio campo magnético. Sua superfície é coberta com gelo e crateras antigas, e pode haver um oceano escondido sob a superfície. Calista é uma cratera antiga. O Volto Coberto é um tesouro antigo do nosso sistema solar, um lugar que existe há bilhões de anos. Começamos a estudar Júpiter de perto na década de 1970. Pioneiros e viajantes sobreviveram sobre ela, e a pesquisa mais detalhada foi feita por Galileu nos anos 90. A missão Juno deve começar na década de 2030, e será ainda mais emocionante. A missão de Juice irá para a Lua de Júpiter, Europa, para descobrir se poderia haver vida em seu oceano. Júpiter é definitivamente o rei do universo. Saturno é um planeta absolutamente deslumbrante, e seu vizinho Saturno é igualmente incrível. É um mundo que parece ser o epítome da beleza alienígena, cercada pelo maior sistema de anel no sistema solar. Depois de Júpiter, nossa jornada nos leva mais em direção a Saturno, um planeta que é realmente um dos mais bonitos do sistema solar. Se Júpiter puder ser chamado de rei entre os planetas em tamanho e poder, Saturno é sua contraparte aristocrática. Cercado pelo sistema mais de tirar o fôlego de anéis que o tornam único, Saturno é o segundo maior planeta do sistema solar. Saturno é 512 vezes o diâmetro da Terra, o que é bastante impressionante. Apesar de seu tamanho enorme, é o planeta mais leve, com uma densidade média menor que a da água. Isso significa que, se houvesse um oceano grande o suficiente, Saturno poderia caber nele. Mas, é claro, sua principal característica são seus anéis majestosos, que o tornaram um dos planetas mais reconhecíveis do sistema solar. Quando olhamos para as fotos de Saturno, os anéis parecem densos e contínuos, como um disco sólido. Mas, isso é uma ilusão de ótica. De fato, eles consistem em bilhões de partículas. Estou tão animado para falar sobre o gelo e as rochas Orbiti. O planeta. Eles são tão grandes quanto os blocos e tão magros quanto uma casa. Os anéis são incrivelmente finos em comparação com sua largura, apenas cerca de 10 quilômetros, em média, e seu diâmetro é de centenas de milhares de quilômetros. Na verdade, eles são um disco plano gigante tão fino que praticamente desaparece quando visto de cima. Os cientistas ainda estão discutindo a origem dos anéis. Existem várias hipóteses, como os anéis que se aproximam de Saturno e sendo destruídos por sua gravidade ou pelos anéis sendo material que simplesmente não podia se reunir em uma lua cheia. Os anéis abrigam algumas formas de padrões verdadeiramente intrigantes, cada um trabalho de arte natural. Por exemplo, há o Gap Cassini, que é uma grande lacuna com cerca de 4 de largura. O anel é dividido em duas partes por uma distância de 800 quilômetros, e tudo é graças ao satélite de Saturno, Mimas.
Sua atração gravitacional é como um ímã, afastando partículas desta área. Assim como Júpiter, a atmosfera de Saturno é composta de hidrogênio e hélio, juntamente com alguns outros gases que dão às nuvens esses lindos tons amarelos e dourados. Enquanto a mancha vermelha de Júpiter sempre chama a atenção de todos, Saturno tem seu próprio recurso igualmente intrigante. Northfield Ionic Storm. Você está prestes a experimentar um fenômeno científico real. Imagine um furacão gigante, com 25 metros de largura. O KML tem uma forma estritamente geométrica de um hexágono comum dentro desta tempestade. Você pode imaginar o quão selvagem os ventos devem estar, indo a mais de 500 km por hora? É quase como se alguém desenhasse seus rostos com uma régua, tão precisa e clara. Os cientistas ainda estão aprendendo sobre por que o furacão tem essa forma, o que é super interessante. E este não é o único fenômeno atmosférico em Saturno. Em 2010, mudou de cor de azul para ouro. Essa mudança ocorreu devido a reações fotoquímicas causadas pela chegada do verão nesta região. As moléculas que deram à atmosfera uma bela matiz azul foram destruídas e as nuvens adquiriram uma cor cinza. Mas Saturno não é apenas um planeta, ele também possui 83 satélites, incluindo Titã, o que é especialmente incrível. Titã é um dos objetos mais incríveis do Sistema Solar. É o segundo maior satélite após Ganimedes. É maior que Mercúrio e tem uma atmosfera densa que a torna tão especial. Se você estivesse na superfície de Titã, o céu acima seria laranja. Imagine uma vasta e bonita paisagem de planícies amarelas, com a característica mais exclusiva sendo a presença de hidrocarbonetos congelados. Agora, aqui está um aspecto fascinante. A chuva cai sobre Titã, mas não do tipo que você esperaria, feita de metano líquido e etano em vez de água. E imagine a temperatura aqui em 10 graus Ponce. A água neste mundo é tão sólida quanto as rochas, e os rios, lagos e mares são compostos de hidrocarbonetos que permanecem líquidos nessas temperaturas. Não é de surpreender o quão semelhante este mundo é para a Terra. Tem estações, nuvens, precipitação e seus rios e lagos mudam dependendo da época do ano. Os mares de metano evaporam gradualmente e novos reservatórios aparecem em outros lugares. Mas o mais interessante é que, no fundo da superfície de Titã, pode haver um oceano de água viva. Nesse caso, pode haver condições adequadas para a vida. Se Titã atrai atenção com sua atmosfera densa, então outro satélite de Saturno. Géiseres de Enceladus. Enceladus é um mundo pequeno, com diâmetro de apenas 500 quilômetros. É incrivelmente ativo. A espaçonave Cassini descobriu que os géiseres fluem do polo sul de Encélado para o espaço, formando nuvens inteiras. Esses géiseres são tão poderosos que suas partículas formam um dos. Encélado é como uma baú de tesouro escondida de admiração. Sob sua superfície gelada, há um vasto oceano de água líquida e moléculas orgânicas e traços de reações químicas que podem potencialmente alimentar a vida útil. É como um pequeno mundo dentro de um mundo, e é um dos principais experimentos na busca de vida extraterrestre no Sistema Solar. A missão Cassini-Huygens foi o estudo mais detalhado de Saturno e suas luas até o momento. Esta espaçonave impressionante foi lançada nos anos 90 e passou 13 anos no sistema de Saturno, transmitindo milhares de imagens e dados científicos exclusivos. A sonda de Huygens separou de Cassini e aterrissou em Titã, tornando-se o que estou tão empolgado em lhe dizer que essa espaçonave foi a primeira a pousar na superfície de um satélite de outro planeta. Enviou imagens de volta de um Orã, Gease, plains rochosas e sinais de rios antigos. E em 2017, a Cassini concluiu sua missão mergulhando em Saturno. Saturno é o último dos gigantes a gás, mas é seguido por Urano e Netuno, mundos gelados que não têm menos segredos. Eles têm ventos incrivelmente poderosos, campos magnéticos estranhos e satélites que podem esconder os oceanos subglaciais depois de viajar pelo domínio de Saturno. Nossa jornada continua ainda mais nas profundezas do Sistema Solar, onde começa o mundo dos gigantes do gelo. Urano é o 7º planeta do Sol, e embora esse planeta seja menor que Júpiter e Saturno, e sua singularidade é realmente algo especial. É como se estivesse desafiando todas as regras, com sua aparência azul e misteriosa, girando de lado. Cercado por anéis e satélites com detalhes incríveis, é como se estivesse mantendo segredos sobre os quais ainda estamos aprendendo, assim como Júpiter e Saturno. Este é um gigante de gás, mas tem uma diferença importante. Se os dois maiores mundos do nosso sistema são principalmente de hélio, Urano e seu vizinho Netuno estão em uma categoria diferente, gigantes do gelo. O que isto significa? Bem,
Acontece que Urano tem muito mais elementos pesados, como água, amônia e metano, em vez de hidrogênio metálico quente como Júpiter. Há uma enorme camada de gelo dessas substâncias profundamente dentro de Urano. Se você tentasse submergir o planeta inteiro, passaria primeiro pelas nuvens superiores, principalmente metano e hidrogênio, com crescente pressão e contração, transformando os gases em camadas líquidas e geladas. Mas Urano tem uma superfície sólida? A resposta é não. A atmosfera flui suavemente para as camadas profundas, e a única superfície em que podemos pensar é onde a pressão é semelhante à superfície da Terra. No centro de Urano, provavelmente é um núcleo de pedra, de tamanho semelhante à Terra, envolto em uma camada espessa de um manto quente e gelado. A temperatura dentro de Urano pode atingir 5.000 graus Celsius, que é absolutamente impressionante. Mas, devido à densa camada de gelo, o calor nunca chega à superfície. É por isso que Urano é um dos planetas mais frios do Sistema Solar. A temperatura média aqui é menos 224 graus Fahrenheit, o que a torna ainda mais fria que Netuno, o que já está super frio. Outros gigantes liberam gradualmente energia. Urano tem uma maneira interessante de girar, o que é realmente único. Ao contrário dos outros planetas, que giram mais ou menos verticalmente, Urano se inclina em 98 graus. Isso significa que ele literalmente rola ao longo de sua órbita, e seus polos, em seguida, olhe diretamente para o Sol e depois entra na escuridão completa. Isso torna a mudança das estações em Urano a mais extrema no Sistema Solar. Na Terra, inverno e verão mudam todos os meses, mas você já se perguntou por que Urano tem uma inclinação tão incomum? Bem, é por causa de uma grande colisão nos primeiros dias. Ele olha para um poste por 42 anos, e de repente, bam! Ele mergulhou na escuridão. Esse enorme objeto, provavelmente sobre o tamanho da Terra, bateu em Urano, e foi assim que sua inclinação mudou. Agora, Urano gira de uma maneira totalmente diferente dos outros planetas. É como uma bola calma e azul, mas sua atmosfera é realmente super dinâmica, composta principalmente de hidrogênio e hélio, com um pouco mais. O metano é a razão pela qual Urano é azul. Absorve a luz vermelha e reflete azul e verde. Os ventos mais fortes em Urano sopram a 900 km por hora. Isso é ainda mais rápido que os furacões na Terra. Às vezes, nuvens gigantes aparecem na atmosfera. A camada de nuvem é muito densa. Embora os anéis estejam associados a Saturno, Urano também os possui. Eles são muito mais finos e mais escuros que o seu vizinho e consistem em partículas que não refletem bem a luz. As principais maravilhas estão escondidas entre seus satélites do tipo D. O mais incomum deles é Randa. Este satélite tem uma superfície que parece ter sido atravessada por brecha gigante, bordas e abismos. Alguns dos desfiladeiros de Miranda são mais profundos que o Grand Canyon na Terra. Os cientistas pensam que Miranda entrou em colapso por causa de uma colisão poderosa, mas seus detritos se uniram novamente para formar esse mundo caótico. No momento, a única espaçonave que já conseguiu alcançá-la é Miranda. Estou aqui para você, meu amigo. Você sabe que em 1986, Voyager 2 visitou Urano? Ele passou pelo planeta e enviou de volta a primeira e única imagens em close do planeta. Nenhuma nave espacial visitou Urano desde então, mas os cientistas estão planejando uma nova missão, talvez na década de 2030. A NASA vai enviar um guarda-chuva que poderá estudar a atmosfera do planeta, satélites e estrutura interna em detalhes. Depois de explorar o Urano gelado e misterioso, nossa jornada chega ao último gigante conhecido do Sistema Solar, Netuno. O planeta é o mais distante, mais vento, e Netuno é um dos planetas mais misteriosos, ainda hoje. É difícil estudar porque está tão longe e está escondido por nuvens. Mas é semelhante a Urano em alguns aspectos. Urano é um mundo calmo e frio, enquanto Netuno é um mundo selvagem e tempestuoso. Tem as tempestades mais intensas no Sistema Solar, como furacões. Netuno é o verdadeiro mestre dos ventos cósmicos, e sua história está cheia deles. Netuno é um mundo misterioso. É como Urano, pois é um gigante do gelo, mas sua atmosfera é mais dinâmica e ativa, composta de hidrogênio, hélio e metano. Tem a mesma cor azul bonita que Urano. Mas o que é realmente incrível é que os ventos na atmosfera de Netuno são os mais fortes do Sistema Solar. Eles atingem velocidades de 2.400 km por hora, que são mais rápidas que a velocidade do som no ar da Terra e 3 vezes mais poderosas do que os furacões mais destrutivos de Netuno. Os cientistas ainda estão aprendendo sobre este planeta, e é incrível.
Netuno recebe apenas 1/9 parte da luz do Sol em comparação com Júpiter, e suas camadas superiores parecem frias e calmas. Mas as camadas profundas de Netuno estão realmente cheias de tempestades e tornados se movendo em grande velocidade. Netuno também tem seu próprio furacão gigante, Great Red Spot. Quando a Voyager 2 transmitiu uma imagem de Netuno em 1989, os cientistas viram uma enorme mancha escura semelhante à tempestade em Júpiter. Ele se estendeu por 88. É incrível pensar que a tempestade havia viajado 000 quilômetros e a velocidade do vento dentro do furacão alcançou 2. Um ano depois, quando os astrônomos apontaram o telescópio de Hubble em Netuno novamente, eles ficaram encantados ao ver que o ponto escuro havia desaparecido. Simplesmente se dissipou e, mais tarde, novos pontos escuros foram encontrados. Estes são como furacões gigantes que aparecem e desaparecem no céu. Isso torna Netuno único porque é o único planeta no sistema solar onde tempestades enormes não existem por séculos, mas vêm e vêm em questão de décadas. Ao contrário de Urano, Netuno não tem uma superfície clara. Eles tentaram pousar nele, mas não podiam. A pressão era muito intensa. Netuno é diferente de Urano, que é um dos gigantes a gás como Júpiter e Saturno. Netuno possui mais compostos de gelo e pesados, como água, amônia e metano. Abaixo da atmosfera espessa de Netuno, há uma espessa camada de manto gelado. Essa camada provavelmente consiste em gelo de água, amônia congelada e outros. Mas, sob aquela camada espessa, há um núcleo de terra que é quente e denso. Netuno é composto de pedras e metais, e a temperatura em seu centro pode atingir 7.000 graus Celsius. É esse núcleo quente que ajuda a manter ventos poderosos e atividades atmosféricas fortes. Netuno lança o dobro de calor do que recebe do Sol, o que é incrível. Triton, uma das 3 luas de Netuno, é particularmente única. É o maior satélite do planeta e um dos objetos mais estranhos do Sistema Solar. A principal característica do Triton que o torna tão especial é Triton é um pequeno satélite interessante. Ele gira na direção oposta da maioria dos satélites, o que o torna único. Era uma vez, Triton não pertencia a Netuno. Foi capturado pela atração gravitacional de Netuno do cinto Kuiper, uma região cheia de objetos congelados além da órbita de Netuno. E as coisas curiosas sobre Triton não terminam aí. Sua superfície é coberta com gelo nitrogênio e sua temperatura é de menos 235 graus Celsius. É por isso que é um dos lugares mais frios do Sistema Solar, e sabemos o quanto você ama o frio, então queríamos que você soubesse. Tenho certeza de que você ficará tão surpreso quanto eu aprendi sobre o gelo Geysers Voyager 2 encontrado em Triton. Estes são jatos gigantes de nitrogênio ejetados da superfície. Não é incrível que, no fundo do satélite, exista uma fonte de calor que aquece o gelo e faz com que ele evapore? É incrível pensar que, sob a crosta gelada de Triton, pode haver um oceano de água líquida, assim como os de Europa e Enceladus. Netuno Voyager 2 é o único dispositivo que já visitou Netuno, e estamos todos realmente orgulhosos disso. Embora Netuno ainda não tenha recebido um guarda-chuva, houve uma conversa emocionante recentemente entre os astrônomos sobre a possibilidade de uma nova missão. Um dos projetos este é o Netuno Odyssey, que tem o incrível potencial de lançar um orbitador para o planeta e estuda-o em detalhes. Além disso, a NASA está considerando a possibilidade da missão Ridene, que poderia ir a Triton e testar a hipótese de um oceano subglacial. Tais missões levarão décadas, mas estamos juntos nisso, e vamos chegar lá. Mesmo que a investigação seja enviada nos próximos anos, ela chegará apenas a Netuno. Em 2040, exploraremos os planetas do Sistema Solar. E depois disso, a aventura continua. Além de Netuno, há o cinto Kuiper, cheio de milhares de mundos gelados como Plutão, Almeia, Makemake e muito mais. Então, cobrimos todos os planetas, mas ainda há um mundo inteiro de pequenos corpos por aí, asteroides. Cometas, planetas anões e meteoritos podem parecer pequenos e distantes, mas desempenham um papel enorme em nosso sistema solar. Esses corpos celestes são como os livros de história do sistema solar, acompanhando o passado distante. E alguns deles, como a nossa Lua, podem até representar uma ameaça potencial para a Terra. Quando os astrônomos começaram a ficar de olho no céu, na esperança de identificar outro planeta em algum lugar entre Marte e Júpiter. Afinal, as leis da dinâmica sugeriram que deveria ter havido outro grande mundo por aí. Mas, em vez de encontrar um planeta, eles tropeçaram em um cinto de asteroides inteiros, uma zona embalada com milhões de pequenos objetos que simplesmente não podiam se unir para se tornar um planeta de pleno direito.
A atração gravitacional de Junco afeta o tamanho dos asteroides, que podem variar de gigantes, como um diâmetro de cerca de 55 quilômetros, a minúsculos. Esses asteroides são feitos de metais, silicatos e compostos de carbono, e alguns deles contêm água. Mas eis a coisa: além de sua importância científica, os asteroides também podem ser uma preocupação para nós aqui na Terra. Sabemos que 66 milhões de anos atrás, um deles fez um grande respingo e pousou em nosso planeta, que nossos astrônomos estavam observando. Estamos de olho em quaisquer asteroides que possam ser um pouco arriscados e possam chegar perto da Terra. Os maiores geralmente são seguros, mas os menores podem ser uma preocupação. É por isso que a NASA e outras agências espaciais estão trabalhando em maneiras de nos proteger. Eles até começaram algumas missões legais como o DART, que mudaram com sucesso o caminho de um pequeno asteroide em 2022. Por um longo tempo, Plutão foi considerado o nono planeta do Sistema Solar, mas, em 2006, nossos astrônomos favoritos fizeram uma grande mudança na maneira como pensamos sobre Plutão e outros planetas. Eles decidiram reclassificá-lo como um planeta não, o que, vamos ser honestos, causou um alvoroço. Muitos de nós ainda o vimos como um planeta de pleno direito, e é totalmente compreensível. Mas por que eles fizeram essa mudança? Bem, a principal razão é que Plutão realmente não se destaca como o centro de sua própria órbita. Existem outros objetos intrigantes na mesma área, como Almeia, Makemake e Eridani. Eles estão todos na mesma região, conhecidos como Cinto Kuiper, que está localizado muito atrás de Netuno. Embora esteja cheio de corpos gelados, Plutão ainda é um lugar realmente interessante no Sistema Solar. Ele tem 5 luas, e a maior, Orion, é tão grande em comparação com Plutão que eles formam um sistema binário, o que significa que eles giram em torno de um centro de massa compartilhado. Sua superfície é coberta de criovolismo, que é semelhante ao que vimos quando o novo guarda-chuva de Horizons passou por Plutão em 2015. Ele enviou imagens de volta que deixaram os cientistas realmente empolgados. Você sabe, este mundo pequeno é realmente muito mais complexo e ativo do que pensávamos. Os asteroides são feitos principalmente de rocha e metal, enquanto os cometas são feitos de moléculas sujas. Quando se aproximam do Sol, começam a derreter, formando uma cauda. Esta cauda é sempre direcionada na direção oposta do Sol porque é formada pelo vento solar. As substâncias são que você já ficou impressionado com a beleza de um cometa? Esses visitantes celestes vêm de 2 regiões. O cinto de Kuiper é a fonte mais próxima de cometas de curto período, como o Cometa, que nos agrada com sua presença a cada 76 anos. A Oort Cloud, uma vasta esfera na borda do Sistema Solar, é outra fonte importante de cometas de longo período, como o Come Alibop. Os cometas tiveram um papel significativo na história da Terra. Alguns cientistas acreditam que você sabia que os meteoritos são pequenos fragmentos de um asteroide ou cometa. Eles são incríveis porque a maioria deles queima na atmosfera, criando um belo efeito de estrela. Mas alguns deles atingem a superfície, o que é muito legal. O mais famoso recentemente foi o meteorito de Chelyabinsk, que entrou na atmosfera em 2013. Chegamos ao final de nossa jornada pelos planetas do Sistema Solar, e tivemos um tempo incrível. Vimos de tudo, desde o pequeno Mercúrio a gigante Netuno, e aprendemos muito ao longo do caminho. Mas a coisa mais importante que aprendemos é que tudo no universo existe por causa do Sol. Sem o Sol, não haveria calor, luz ou vida. Então, vamos dar um grande grito à nossa fonte estelar de energia. Você já se perguntou sobre estrelas? Bem, uma estrela é mais do que apenas uma bola quente de fogo. Na verdade, é um mundo complexo e dinâmico, onde ocorrem reações nucleares, gerando uma enorme quantidade de energia. De fato, uma estrela é tão grande que sua massa é de 99% da massa total do Sistema Solar. Isso significa que todos os planetas, satélites, asteroides e cometas juntos pesam menos de 1/100ª parte do Sol. Mas o que está acontecendo dentro de uma estrela? Vamos falar sobre o Sol e como isso afeta nosso planeta e todo o sistema. À primeira vista, o Sol pode parecer uma bola simples e brilhante, mas na verdade é composta de várias camadas. Cada uma dessas camadas tem seu próprio papel na criação de energia e na distribuição. O núcleo, que é o centro do Sol, é onde acontecem os processos mais importantes. A temperatura no núcleo é muito alta. É realmente incrível quão grande é, 15 milhões de gramas. E a pressão é 250 milhões de vezes maior que na Terra. É nessas condições infernais que a fusão termonuclear ocorre.
Este é o processo em que os átomos de hidrogênio se juntam para formar hélio e liberar uma enorme quantidade de energia. Ele se move lentamente para fora, ao contrário do núcleo, onde o Sol ferve e vê. Aqui, toda a energia é transferida na forma de. É fascinante como a radiação e os fótons nascidos nas profundezas da estrela podem viajar por essa camada por dezenas de milhares e às vezes milhões de anos antes de finalmente sair da zona de convecção. Aqui está um processo único de transferência de energia. Em vez de fótons gradualmente subindo e se movendo em fluxos poderosos como água fervente em uma panela, é como se eles estivessem dançando, criando um lindo espetáculo. Os belos grânulos e manchas brilhantes que vemos na superfície do Sol são chamados de fotosfera. Esta é a parte do Sol que podemos ver da Terra. Essa camada fina, que é do tamanho de uma estrela, tem apenas cerca de 500 quilômetros de espessura. Mas é tão importante. Emite luz que aquece e ilumina nosso planeta. A temperatura da fotosfera é de cerca de 5.500 graus Fahrenheit, o que é relativamente. As camadas externas do Sol, como a cromosfera e a coroa, são muito mais frias que o núcleo. A corona é como uma enorme nuvem incandescente de plasma que estende milhões de quilômetros ao espaço. O Sol é uma estrela ativa e viva, onde ocorrem fenômenos poderosos constantemente que afetam todo o sistema solar. O núcleo de uma estrela é que bilhões de toneladas de hidrogênio estão constantemente se transformando em hélio. E uau, isso é muita energia. É como 1 bilhão de bombas de hidrogênio saindo a cada segundo. Esse processo incrível mantém o Sol estável e permite brilhar por milhões de anos. Mas, às vezes, o Sol fica um pouco selvagem. Existem poderosas emissões de energia em sua superfície, que podem ser comparadas ao número de se você vir partículas carregadas no espaço em direção à Terra. Isso pode causar tempestades magnéticas. E se isso acontecer, há outro fenômeno realmente poderoso chamado ejeções de massa coronal. É quando uma enorme quantidade de plasma, como bilhões de toneladas, entra no espaço em velocidades loucas de centenas de quilômetros por segundo. Se uma dessas emissões atingir a Terra, isso pode causar alguns problemas bastante sérios. Nosso equipamento pode ser afetado por isso, o que às vezes pode levar a alguns problemas bastante graves, como falhas nas comunicações via satélite e redes de energia. Pode parecer que o Sol está a quilômetros de distância, mas sua influência é realmente sentida em todo o sistema. Existem duas maneiras principais pelas quais o Sol afeta tudo: gravidade e radiação, bem como o vento solar. É a gravidade que mantém todos os planetas em suas órbitas. Ele voaria para o espaço sideral em um piscar de olhos, se pudesse. Nosso sistema está estável há bilhões de anos graças à sua gravidade. A radiação solar dá o calor e a luz da Terra, o que é realmente importante para a vida como a conhecemos. Sem essa radiação, a superfície do nosso planeta congelaria, e a atmosfera faria RN em uma camada congelada e sem vida. A radiação solar irradia longe do Sol, afeta a atmosfera dos planetas em todas as direções. Interage com os campos magnéticos e cria lindas auroras. O limite mais remoto de influência solar é a heliopausa, onde o vento solar colide com o meio interestelar exatamente a 20 milhões de quilômetros do Sol. Seu poder termina lá, e o cosmos ilimitado começa. 2 bilhões a partir de agora é quando brilhará a mesma quantidade mais, mas não durará para sempre. Em cerca de 5 bilhões de anos, começará a se expandir e se transformar em um gigante vermelho. Suas camadas externas se estendem e engolem o primeiro Mercúrio, depois Vênus e talvez até a Terra. Depois disso, deixará para trás uma anã branca. Isso levará algumas centenas de anos. Por bilhões de anos, o Sol tem sido nossa principal fonte de vida e energia. Não poderíamos existir sem ele. Começamos nossa jornada pelo Sistema Solar estudando planetas. Agora, é hora de vamos limpar tudo e dar uma olhada em como tudo em nosso sistema está conectado. Veja como o Yoki importa. Não é incrível? É um sistema tão complexo e dinâmico, onde todos os planetas, satélite e até os cometas mais distantes são conectados por fios invisíveis de gravidade, radiação e energia de nossa estrela. Estou tão feliz por você estar se juntando a mim nesta jornada fascinante pelas extensões do nosso sistema estelar. Eu realmente espero que a palestra tenha ajudado. Se você gostou da sua viagem, adoraria ouvir suas impressões e sempre fico feliz em responder a quaisquer perguntas. E você não acha que o cosmos é infinito? Isso significa que ainda temos muito mais coisas para descobrir.